ajuda, tá? Boa noite. A paz do Senhor. Quem está feliz por estar na casa de Deus hoje? Levanta a mão, fala eu. Glória a Deus, a gente podia estar em qualquer outro lugar comemorando, mas você escolheu estar no melhor lugar do mundo, a casa do Senhor. E é um prazer estar aqui, Pastor Celso, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui de novo. Eu lembro que eu vim aqui, acho que faz alguns anos, foi antes da pandemia, ministrar um workshop para vocês, e foi uma bênção, e é um prazer estar aqui de novo. Mas, sem muita delonga, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui quer fazer algo grande para o Senhor? Glória a Deus. Quem aqui quer ser uma mulher em movimento para o reino de Deus? Glória a Deus. Só que tem um segredo. Para a gente fazer algo grande para o Senhor na terra, nesse nosso período chamado vida, nós precisamos ser mulheres em movimento. Mas mulheres que se movimentam pelo Espírito. Não mulheres que fazem só pela força do braço. É como uma folha. Se eu pegar uma folha aqui para vocês e botar ela aqui no chão, ela não vai andar. Ela não vai fazer nada. Mas se eu soprar, ela vai se mover. E é disso que o nosso mundo precisa. De mulheres movidas pelo Espírito. Pelo sopro do Espírito. Quando o Espírito soprar, ela vai fazer e vai acontecer. Mulheres cheias do Espírito de Deus. Mulheres que não são conduzidas pela sua própria vontade, mas conduzidas pela vontade do Pai. Pela vontade do Espírito que habita em nós. O mundo está cheio de mulheres que são conduzidas pela sua própria vontade, pelo desejo da carne. Está faltando, são mulheres movidas pelo Espírito. Quando a gente aprender a ser movida unicamente pelo Espírito, muitas coisas vão mudar. No mundo e dentro das nossas casas. E é isso que eu queria falar com você essa noite. Eu quero falar com você sobre ser movida pelo Espírito. Sobre ser uma mulher movida pelo Espírito. Quando a gente fala em ser cheia do Espírito, algumas pessoas já associam a irmã reteté. Vocês conhecem esse termo? A irmã reteté, a irmã do coque, que rodopia, que grita, que cai, que chora e que faz um movimento. E é lindo, tudo bem, tem o mover do Espírito, mas ser cheia do Espírito vai muito além dessas manifestações. Ser cheia do Espírito tem a ver com conduta de vida. Ser cheia do Espírito é ser literalmente conduzida por Ele no seu dia a dia, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. O arrepio é lindo, o choro é lindo, falar com o Senhor, tudo isso é maravilhoso, as manifestações do Espírito são lindas. Mas ser cheio do Espírito é aquela pessoa que a gente olha a conduta de vida dela e vê o Senhor em cada detalhe. Por isso eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia essa noite. No Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Estamos falando sobre uma mulher que seja movida pelo Espírito. Agora eu quero ler para você sobre uma mulher que é movida por Jesus. E assusta, porque talvez na sua Bíblia tenha um título para essa parte. Algumas Bíblias dizem assim: Jesus é ungido por uma pecadora. Uma pecadora se achega a Jesus. Vários títulos. Alguém tem um título desse para essa parte na sua Bíblia? Levanta a mão aí. Que usa a palavra pecadora? Pois é, a minha também. E nós vamos aprender com uma mulher chamada pecadora. Olha que coisa doida. 7:36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro.
Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então, voltando-se para a mulher, e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela Tua palavra que é viva, pela Tua palavra que é alimento sólido para nós. Pedimos, Senhor, que essa noite o Senhor continue o Teu mover. Ah, Deus, não retenha de nós nada daquilo que o Senhor preparou para essa noite. Nosso coração é terreno fértil para as sementes que o Senhor vai lançar. Fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações. Queremos sair daqui, mulheres e homens transformados pela Tua palavra, entendidos, cheios do Teu Espírito, mulheres movidas segundo a Tua vontade, não a nossa. Então faz, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos e o nosso coração. Eu repreendo em nome de Jesus qualquer distração que venha fazer a gente não prestar atenção e não comer do Teu alimento. Faça o Seu mover, Senhor. Estamos ansiosos por aquilo que o Senhor quer nos dar essa noite. Sabemos que sairemos daqui saciados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, temos aqui um fariseu que, vendo toda a popularidade de Jesus, como as multidões o seguiam, como ele era conhecido, esse fariseu chamou Jesus para jantar. Chamou Jesus para ir à casa dele jantar. E um convite para uma refeição era um convite de alto valor social naquela época. E enquanto o jantar acontecia, Jesus toma posição na mesa. Eis que uma mulher invade o local. Invade mesmo, que ela não foi convidada. Uma mulher conhecida como pecadora. Nem fala o nome. A pecadora. Ela entra num jantar que ela não foi chamada e corre para a presença de Jesus. Essa mulher é uma mulher que tem muito a nos ensinar sobre se mover em amor, sobre se mover por Jesus, sobre como se mover. São lições lindas que o Espírito me deu nessa lição e eu quero dar para você essa noite. A primeira delas é: mulheres movidas pelo Espírito, não existe impedimento para se relacionarem com Jesus.
Mulheres movidas pelo Espírito, para essas não existe impedimento para se relacionar com Jesus. O versículo 37 diz, ela soube onde ele estava e aproveitou a oportunidade. Ela ouviu falar que ele estaria ali na cidade e ela foi correndo para onde ele estava. Presta atenção nessa situação. Era um jantar de homens, não homens comuns, fariseus, líderes. Naquela época, uma mulher já não seria bem-vinda, de qualquer forma. Mas ela não era qualquer mulher. Ela era alguém onde o seu pecado era conhecido por todos. Ela era uma mulher conhecida como a pecadora. A pecadora invadiu uma casa, um jantar onde ela não foi convidada para que ela fosse para os pés de Jesus. Essa mulher tem muito a me ensinar. Como pode? Ela venceu a barreira do julgamento. Porque imagina os olhares. Os fariseus sentados, os homens sentados à mesa. Imagina os olhares dele quando uma mulher conhecida na cidade como pecadora entra no lugar. Entrei, imagina o olhar, imagina o julgamento, imagina o que eles não estavam falando dela. Ela venceu tudo isso para ir para os pés do amado da alma dela, que era Jesus. Ela venceu o julgamento, ela venceu os olhares, ela venceu os comentários. Ela sabia que todo mundo ali naquela mesa sabia o pecado dela, mas ela não estava nem aí. Ela queria se relacionar com Jesus. Ela queria estar aos pés dele, ela precisava dele. Não importava o que pensavam, não importava os olhares. Não importava nem se depois pegassem ela pelo braço, expulsassem ela daquele lugar. Ela o amava profundamente. Profundamente, a ponto de entrar num lugar onde ela não era bem-vinda só para estar aos pés dele. Alguém que podia transformá-la. O que nos impede de nos relacionar com Jesus hoje? Preguiça, tempo, família. Eu sei que nós somos mulheres do século XXI e a gente faz muita coisa. É muita função. Nós somos mulheres, somos mães. Eu sou mãe de 2 crianças lindas, amores na minha vida. Somos esposas, profissional, pastora, líder. Eu sei que a gente faz um monte de coisa. Mas não adianta a gente fazer tudo isso com excelência se o principal quer se relacionar com Jesus, quer estar aos pés dele, a gente não faz. Se você não coloca isso como prioridade na tua vida, você não vai conseguir executar bem todas as outras coisas. A gente precisa vencer as nossas melhores justificativas e nos voltar para os pés de Jesus. Essa mulher me ensina muito. Ela tinha as melhores justificativas do mundo. Eu amo muito Jesus. Ela podia falar, eu amo muito Jesus. Nossa, eu quero muito encontrar com ele. Eu vou ficar aqui do lado de fora esperando ele sair. Ou não, eu vou ficar um pouco mais distante. Eu vou olhar, vou pedir para alguém me avisar quando ele sair, que eu vou lá e falo com ele. Não. Como ela me ensina. Para ela não tinha barreira nenhuma para estar aos pés do Senhor dela. O quê? Falar de mim? Preguiça? Falta de tempo? Que nada. Que justificativa eu vou dar para não todos os dias não estar aos pés de Jesus? Não ler essa palavra todos os dias, orar todos os dias, estar na presença dele todos os dias. Isso é o que nós mais precisamos de todas as tarefas que a gente tem que cumprir. O início do nosso dia precisa ser aos pés dele. Precisamos ser mulheres que vencem as melhores justificativas para estar aos pés dele. Isso vai nutrir a gente. A vida espiritual é como um músculo. Se a gente não exercitá-lo todos os dias, fica fraco. Aí vem um gigante. Aí vem um problema. Bate na nossa porta porque o dia mau chega para todo mundo. A gente não tem força, não tem músculo espiritual para lutar. Porque estar aos pés de Jesus não foi prioridade para nós. É Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos transforma. É nos pés de Jesus que a gente tem que ficar. Não pode existir impedimento. Às vezes a gente procura conselho, a gente dá tempo para amiga, para pedir conselho para amiga, para ler livro de autoajuda.
Para um monte de coisa, a gente consegue tempo. Sendo que a nossa cura, o que a gente precisa, está lá nos pés de Jesus, no seu tempo com Ele, no seu quarto secreto, no seu tempo a sós com Deus. Eu sei que hoje a gente faz muita coisa, eu sei que sim. Mas se necessário acordar meia hora mais cedo para estar aos pés de Jesus, faça. Faça. É isso que Ele te pede. Senão daqui a pouco você está como Marta. Jesus está ali aguardando e você está preocupada com tanta coisa. Enquanto Ele ensinava coisas maravilhosas para Maria aos pés dele, novamente, Marta preocupada com as coisas de casa. Marta estava errada, gente? Ela tinha que se preocupar mesmo, porque Jesus nunca ia sozinho, ia com uma multidão. Estava lá arrumando a casa, preocupada em receber da melhor forma. Ok, mas existem prioridades no reino de Deus. Existe ordem. E o que Deus nos pede primeiro é: vá para os meus pés, aprenda comigo, tenha um tempo de qualidade comigo. Não adianta, a gente olha uma árvore linda, cheia de frutos, maravilhosa, e a gente fica elogiando: que árvore maravilhosa. Nossa, que fruto doce, que coisa linda. Mas o que deixa aquela árvore de pé é o que? É a raiz, é o que ninguém vê. É o que ninguém vê. O que vai te deixar de pé, o que vai te dar frutos, o que vai transformar a sua casa. O que vai fazer você exercer fruto do Espírito é tempo a sós com Deus. Mulheres movidas pelo Espírito dão tempo para Ele. Ouvem a voz dEle. Colocam o quarto secreto, o tempo de oração, como prioridade da vida. Senão você vai matar os seus leões do seu dia sozinha. E eu vou te falar, sozinha é difícil demais. Daqui a pouco você está exaurida, cansada, sem ânimo, triste. Por quê? Porque a tua raiz está fraca. Aí o primeiro vento forte que sopra, tomba um pouquinho a árvore. Raízes fortes. Mulheres que, se necessário, acordam mais. Se dá para acordar 4:30 da manhã, 5 da manhã, 5:30, 6 horas da manhã, acordo. Porque eu não negocio o meu tempo com Deus. Vamos parar de negociar aquilo que é importante. É Ele que vai te dar força, que vai te nutrir. E é isso que essa mulher nos ensina. Não tem julgamento, não tem impedimento para que eu vá aos pés do Senhor. Entro onde não sou chamada, num lugar que não gostam de mim, que apontam o meu dedo, mas eu preciso estar aos pés dEle. Eu tenho uma amiga que sempre fala para mim assim: eu quero tanto viver uma experiência maravilhosa com Deus, cura, alguma coisa eu quero viver. Eu falei: ai, que bênção, também quero viver, também anseio isso no meu coração. Eu quero mais experiências e tal. E aí, como é que está seu tempo com Deus? Sabe como é que é, né? Tem minha filha, meu marido, aí eu não consigo, sabe? Todo dia não dá. Eu dou os 5 minutinhos. Ou então, quando eu estou indo para o trabalho, dirigindo, eu falo com ele. Eu falei: legal, bacana você ir para o trabalho falando com Deus, isso é maravilhoso. Mas ali Ele não é a sua prioridade. Você não está dando 100% do seu tempo para Ele. Quer viver algo magnífico com o Senhor? Coloque-o em primeiro lugar. Vai ter um tempo com Ele. Vai chorar aos pés dEle. Vai abrir o seu coração para Ele. Fala o que está doendo. Se relaciona com Ele. Ele tem muito para te entregar. Ele tem muito para falar. Segunda lição que a pecadora nos ensina. Mulheres movidas pelo Espírito Santo não se justificam, mas se arrependem. No versículo 38 diz que ela se prostrou e chorou. Um choro de arrependimento. Ela sabia quem era, ela sabia os pecados que ela havia cometido. Todos sabiam. Ela podia ter chegado, entrado naquele jantar e falado assim: Jesus, então, eu estou aqui para te dizer que esses pecados aí que todo mundo sabe que eu cometi,
Aconteceu por quê, Jesus? Porque eu tive uma família desestruturada. Aconteceu, Jesus, porque o meu marido me trata mal. Aconteceu, Jesus, porque o meu pai não gostava de mim. Porque a minha... Ela podia ter falado um monte de coisa, mas ela não justificou. Ela chorou e se arrependeu. O nosso erro é querer o tempo todo justificar as nossas falhas. Mulheres cheias do Espírito e movidas pelo Espírito não têm dificuldade de se arrepender. Errei. Perdão. Transparência. Transparência. Ela não chegou falando um monte de coisa para depois falar: Jesus, eu te amo, tá? Eu estou aqui, mas eu preciso te dizer. Eu tive isso de história. Alguns teólogos dizem que ela era uma prostituta, mas ninguém pode confirmar. Ela podia ter falado: Jesus, olha, eu me prostituí por isso, isso e isso. Ela só chorou. Ela sabia o erro dela. Ela se arrependeu. Ela se prostrou e chorou. Ela reconheceu: sim, eu sou pecadora. Sabe? No início do meu casamento, gente, eu digo que meu marido é uma bênção. Nós nos casamos faz 5 anos. 5 anos? Acho que 5 anos. Nem eu, nem ele somos bons com data. Graças a Deus, porque isso não é motivo de briga, né? Nenhum dos dois sabe, está ótimo. Mas 5 anos. E, gente, pensa em alguém que não pedia desculpa. Eu. Convertida, mas orgulhosa. Orgulhosa. Que toda vez que a gente brigava, aí a gente tinha que fazer as pazes, porque crente não tem jeito, a gente tem que fazer as pazes, não tem outra opção. Divórcio não é uma opção, nada disso é uma opção. A gente tem que fazer as pazes. Então, vamos lá, vamos fazer as pazes. Aí a gente sentava no sofá da sala, pastor, para conversar. Aí ele, poxa, todo paciente, poxa, amor, a gente brigou por isso, isso e isso. Eu sei que eu fiz isso e isso, me perdoa. Falei, tá bom, eu te perdoo. Aí ele ficava me olhando, esperando eu falar, né? Você me perdoa também? Eu te perdoo. Aí ele, você não tem nada para falar? Falei, não, eu te perdoo. Mas você não vai falar nada? Falei, não, te perdoo, no meu coração eu te perdoo. Ele, mas olha só, você falou desse jeito, você não vai pedir perdão? Falei, não, eu fiz isso porque você fez aquilo. Se você não tivesse feito aquilo, eu não teria feito isso. Olha só, quanta imaturidade. Graças a Deus eu tive alguém que cuidou de mim no discipulado e me ensinou a abrir mão do meu orgulho e ser feliz. Eu aprendi a pedir perdão. Mas quantas mulheres, não caminham lado a lado com orgulho, de mãos dadas, e não abrem mão dele por nada? A gente precisa aprender a parar de justificar erro e só pedir perdão. Só se arrepender. A gente tem o hábito de chegar na presença de Deus com uma lista de petições. Senhor, abre essa porta para mim. Senhor, cura fulano. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. E é lindo, porque é para pai que a gente tem que pedir mesmo. A gente pede para pai. Tá certo. Mas antes de você chegar com uma lista de petições, chegue com uma lista de confissões. Chegue com uma lista de confissões. Senhor, hoje eu menti. Senhor, hoje eu falei com raiva. Senhor, hoje eu tratei mal. Hoje eu gritei. Senhor, hoje eu senti inveja. Senhor, hoje eu fui omissa. Sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Quantas vezes nós estamos fazendo essa oração diante do Senhor? Nos arrependendo por erros pequenos. Por erros do dia a dia. Eu vejo tantas mulheres empedernidas com coração duro. Cheias de vaidade ou de justificativas. Justificando seus erros o tempo todo, porque ela é incapaz de falhar, ela é perfeita. Só que Deus não despreza um coração contrito, arrependido diante dEle. Precisamos criar o hábito de todo dia colocar o nosso joelho no chão e orar a oração de Davi. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau.
Todos os dias, botar o joelho no chão e falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque hoje foi assim, foi assado, foi isso, isso. E eu ainda estou com esse sentimento no meu coração, Senhor. Me cura disso. Mulheres movidas pelo Espírito. A palavra diz que Ele não despreza. Ele não despreza um coração contrito, arrependido, choroso. Quando a gente criar esse hábito, a gente vai mergulhar mais profundo na presença dEle. A gente vai acessar lugares espirituais, talvez que a gente não alcançou até aqui, porque o nosso coração está empedernido, está duro, porque a gente é ótima em ter justificativas para os nossos erros. Pedir perdão ao marido, a filhos. E é impressionante como isso assusta. Quando eu conheço uma mulher que facilmente pede perdão, que se arrepende, as pessoas já olham assim, assustadas. Porque não é normal, infelizmente não é comum. Mas eu creio que Deus está levantando mulheres. Mulheres que se arrependem e não se justificam. Mas que reconhecem erros. Mulheres que priorizam estar aos pés dEle. Mulheres que verdadeiramente o amem acima de todas as coisas, inclusive do próprio orgulho. Terceira lição que a pecadora nos dá nesse texto. Mulheres movidas pelo Espírito são humildes. Quando ela entrou na casa, qual lugar ela foi? Ela se sentou na mesa? Ela não se sentou na mesa. Olha isso, gente. Quando ela entra naquele jantar, ela não senta ao lado de Jesus para conversar com Ele. Jesus, estou sentada aqui. Ela não busca um lugar à mesa. Ela busca um lugar aos pés. Quantas de nós buscando posições, brigando com irmãs dentro da igreja por posições, por status, por reconhecimento. Essa mulher nos ensina que a gente não tem que buscar um lugar à mesa. A gente tem que buscar só os pés dele. A gente não tem que lutar a nossa vida por reconhecimento humano. Quando eu digo que quero fazer uma obra grande para o Senhor na terra, não é para que eu seja reconhecida pelos homens, mas é que no céu eles me reconheçam. No céu eles saibam quem eu sou, porque o dia que eu for, eles vão falar: ó, Camila está vindo aí. Camila Freitas está vindo aí. Eu quero ser reconhecida no céu. Eu quero que me adornar de boas obras, como a palavra de Deus diz. Vocês lembram da época do Instagram em que as pessoas compravam seguidores? As pessoas pagavam para terem seguidores na rede social. Gente, isso é o cúmulo do absurdo. Tantas mulheres escravas da internet, buscando influência, buscando posições. Mulheres que não sabem esperar o tempo de Deus te colocar no lugar onde Ele quer. Porque a palavra de Deus diz que as nossas boas obras glorificam a Ele. Então, que todos têm que ver as nossas boas obras. Amém, temos todos que ver as nossas boas obras. Então, faça, sem você querer expor isso para o mundo. Deixa que Deus se encarrega de tornar você uma grande influência. Só tenha o seu caráter moldado. Faça aquilo que é necessário. Vá aos pés de Jesus. Viva com Ele. Deixa que Ele se encarrega do resto. Para de lutar por posições e por honra. Você vai sofrer. Vive a sua vida para agradar o Senhor. Para de querer um lugar à mesa. Queira os pés. Queira os pés. Ela podia ter sentado para falar com ele. E fazendo um estudo,
eu vi que naquela época as mesas eram baixas. Então, provavelmente, Jesus estava sentado sobre os joelhos. Os pés ficavam para trás. Ou seja, ela ficou lá no fundo para poder chorar aos pés dele, enxugar com o cabelo. Mulheres, em um tempo onde quem tem mais seguidor no Instagram é quem tem mais autoridade para o mundo, busquem autoridade no secreto. Busquem autoridade no secreto. Não é a quantidade de seguidores que vai te dar autoridade. Porque deixa eu te falar uma coisa. A tua habilidade, ela pode te levar a lugares altos. Você pode ser alguém que vai ser reconhecida mundialmente pelos dons e pela habilidade que você tem. Mas se você não é alguém que é tratado diariamente no secreto com Deus, no seu caráter, a sua habilidade não é o suficiente para te manter em um lugar de exposição. Se o seu caráter não for tratado por Cristo no seu secreto todos os dias, uma hora você cai. E é por isso que a gente tem visto tantos escândalos envergonhando a igreja de Cristo. Homens e mulheres com grandes habilidades de falar bem, de mover um povo, de fazer um monte de coisa, ganhar seguidores. Mas cai porque não tem o caráter tratado no secreto com o Senhor. Ninguém pode ir além do próprio caráter. Então se preocupe em caminhar com Ele. Se preocupe em ser humilde como Ele, que se despiu da glória e veio como homem nos salvar. Se preocupe em imitá-lo e deixa que Ele faz o resto. Se preocupe em ter o caráter moldado todos os dias no secreto com o seu Jesus, com o seu Senhor. Pare de buscar lugar à mesa. A palavra de Deus diz sobre isso. Que a gente não busque o lugar de honra, que a gente vai passar vergonha. O anfitrião pode pedir para você levantar. Não busque. Busque a Ele. Busque a Ele. Seja uma mulher movida por Ele, pela voz dEle, pelo exortar dEle. Dentre todos que estavam ali, o que chamou a atenção de Jesus não foi o belo jantar do fariseu, não foi a casa do fariseu, não foi o fariseu, foi a pecadora. Foi ela ter ido para os pés dele. Isso chamou a atenção de Jesus. Você tem chamado a atenção de Jesus? A sua conduta de vida, o seu tempo com Ele, com a palavra dEle, o seu tempo de choro na presença dEle. Você tem chamado a atenção de Jesus? Quarta e última lição. Mulheres movidas pelo Espírito entregam tudo. A mulher pecadora entregou tudo que ela tinha. Um vaso de alabastro cheio de perfume, um perfume que provavelmente valeria 300 dias de trabalho, quase um ano de trabalho. Aquela mulher derramou aos pés do Senhor. Aquela mulher sabia amar, não só em adoração, em palavras, mas em gestos. Ela amava Jesus em gestos. Ela entregou tudo que ela tinha. Talvez ela não tivesse uma casa digna, com uma mesa linda e um jantar lindo para que Jesus entrasse e ceiasse com ela. Mas ela deu mais que isso. Ela deu a vida. Ela deu a vida dela naquele momento. Ela não tinha talvez a água para lavar os pés de Jesus, mas ela tinha as lágrimas. Vinha de dentro dela. Ela não tinha o pano para secar, mas ela tinha os cabelos, era o que ela tinha era dele.
Ela estava ali dizendo: Senhor, eu não tenho uma casa bonita para você jantar comigo. Mas olha só, você tem o meu coração, você tem as minhas lágrimas, você tem tudo que eu tenho. O que eu tenho de mais valor físico é esse vaso de alabastro com perfume. É ele que eu vou botar para ungir os teus pés. Porque tudo que eu tenho é teu. Eu te amo em gestos. Eu sei os pecados que eu cometi. Eu sei que só você é capaz de me perdoar e me transformar. É a tua presença que eu quero, é aos teus pés que eu quero ficar. Eu não me importo se eles estão me olhando e me julgando. Eu estou com o meu Senhor. Mulheres assim é que o nosso mundo precisa. Movidas por amor a Ele. Tudo que você não entrega, você idolatra. Tudo que você não entrega, você diz: isso aqui que eu tenho, Senhor, vale mais que você. Às vezes a gente vem ao culto todo domingo, adora o Senhor, trabalha para Ele na igreja, faz um monte de coisa. Mas tem algo no coração que a gente não entrega. Às vezes é a nossa razão, a nossa vaidade, um cargo talvez que Deus já tenha pedido, um dízimo, um orgulho, planos. Planos são muito difíceis de entregar. Relacionamentos, namoros, noivados, o futuro dos filhos, um emprego, sua empresa, eu não sei. Mas será que tem alguma área da sua vida que você ainda não entregou a Ele? Será que tem algo que você está ali, guardando no secreto para você? Uma dor, uma aflição, uma angústia, que você ainda não conseguiu entregar? Que você talvez ainda sofra todos os dias por isso? Eu lembro que quando eu fui ministrar essa palavra 2 anos atrás, quando Deus tinha me dado ela, eu falei de entrega. E no final uma senhora me perguntou, me parou e falou assim: você não sabe o que eu entreguei hoje. Eu falei: e você entregou? Que bênção. O que a senhora entregou? Ela: eu entreguei o meu filho. Eu falei: o seu filho voltar para Jesus? Ela: não. Eu perdi o meu filho faz alguns anos. Mas essa dor estava dentro do meu coração e eu não conseguia entregá-lo. Era como se ele vivesse dentro de mim, mas de uma forma que me matasse, me corroesse por dentro. Eu não conseguia entregar ao Senhor, porque eu não entendia porque o Senhor tinha feito isso comigo. Mas hoje eu consegui ir no altar e entregar o meu filho ao Senhor. E declarar que eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Eu quebrei o meu vaso de alabastro aos pés dele. Mulher, o que está te consumindo? O que está tirando o teu sono e o teu descanso? O que está te corroendo por dentro? Que você não entrega. O que você precisa colocar aos pés do Senhor? Falando: Senhor, eu não quero mais lutar com os meus braços por isso aqui. Eu quero entregar para você e confiar naquilo que o Senhor vai fazer. Senhor, está aqui. O que você precisa entregar para o teu Deus hoje? Essa mulher entregou tudo o que ela tinha. Será que são as suas justificativas de que você trabalha muito e faz muita coisa e não tem tempo para Deus? Entrega hoje. Entrega as suas justificativas, vence elas. E é lindo porque Jesus diz assim:
Muitos pecados foram perdoados dela, muitos. E por isso ela amou muito. Ela sabia os erros. Enquanto o fariseu, com os olhos todos deturpados, enquanto aquela mulher chorava aos pés de Jesus, ele só pensava assim: se ele fosse profeta, saberia que ela é uma pecadora que está ali tocando ele. Ele foi incapaz de ver naquele momento o arrependimento de uma mulher de uma vida de pecados. Aqueles olhos foram incapazes de ver uma mulher entregando o que ela tinha de mais valor. Aqueles olhos cegos foram incapazes de identificar o amor em gesto naquele momento. Como estão os teus olhos? Se você não tem nada a entregar para o Senhor, talvez os teus olhos estejam como os dele. Eu quero pedir para você abaixar a sua cabeça e fechar os teus olhos. Aquela mulher depositou aos pés do Senhor o que ela tinha de mais caro, de mais precioso. Aquilo que ela levou uma vida para adquirir. Mulheres movidas pelo Espírito mudam o mundo em que estão em pequenos gestos. Elas sabem onde é o teu lugar. Elas nem competem com homens porque elas entendem quem são. Mulheres movidas pelo Espírito entregam o que tem consumido o coração. Entregam o que tem de mais valor. Entregam aquilo que elas mais amam. Elas vão lá e colocam: Jesus, está doendo, mas eu estou colocando aqui aos teus pés. Elas amam em gestos, não só em palavras. Será que você tem algo a entregar ao seu Senhor hoje? Eu não sei quem te convidou para estar aqui, sentada me ouvindo essa noite, numa quarta-feira. Mas eu sei que você está aqui, e eu sei que o Espírito dele está aqui. Eu sei que ele está se movendo entre nós, e eu sei que ele está falando com você. Eu sei que ele já te revelou aquilo que é necessário você colocar no altar. Aquilo que você precisa entregar, eu sei que ele já te falou. Eu vejo aqui mulheres com lágrimas nos olhos. Ou talvez você é um homem que está acompanhando a sua esposa. E Deus falou ao teu coração sobre entregar algo que você tem guardado muito tempo. Ainda de cabeça baixa e olhos fechados, eu quero que você ore agora. Fale com o Senhor nesse momento. Fala: Senhor, eu entendi a tua palavra. Eu quero te entregar aquilo que eu estou segurando, que eu estou idolatrando, que eu estou amando mais que você. Pode ser até uma dor.